Muito bem, já está a gravar e passo a palavra ao Sr. Cónigo António Janela. Ora, então, boa noite a todos, já cumprimentei alguns, agora já estamos poderão chegar ainda mais. Ora bem, eu propunha que esta apresentação, que mais do que a apresentação já houve na Brutéria, depois na Capela do Rato, procuraremos fazer mais um debate sobre o livro, mas eventualmente haverá quem ainda não tenha tido a oportunidade de adquirir o livro ou de ler o livro. Vamos esta noite ter duas partes. A primeira parte será o testemunho concreto de quem leu o livro e até de quem o debateu em grupo. E eu começaria pelo tradutor, o Paulo Ramos, que traduziu o livro diretamente, creio eu, do checo. E, portanto, está inteiramente à vontade para fazer a sua apreciação pessoal. Eu gostaria de lhe agradecer, além da tradução, as notas do tradutor, porque foram todas elas muito oportunas. E passo-lhe a palavra. Eu pedia que não se estendessem muito para além dos 5, 6 minutos, para podermos depois ter uma segunda parte com intervenções livres e que será moderada pela Ana Loureiro, que fará esse favor. Agora, vamos começar então pelo Paulo Ramos, que, como digo, agradecendo o seu trabalho de tradução e das notas de tradutor. Bem acha. Muito boa noite a todos, muito obrigado pelas suas palavras, Cónigo António Janela, e muito obrigado também pelo convite para participar neste debate e por este desafio, mais até do que o convite, um desafio que de facto me parece vir ser muito peculiar, não é? Porque tendo em conta que são tantas as pistas de leitura que este livro suscita, que de facto cingir ao constranger-me aqui a 5 ou 6 minutos será de facto muito difícil. De qualquer modo, eu vou tentar cingir-me a 5, de entre essas vastíssimas pistas, eu vou tentar cingir-me a 5, tentarei ser disciplinado e, portanto, cingir-me a 5 ideias que também têm muito a ver com o meu trabalho académico, mais até do que com o trabalho de tradução desta obra em concreto. Quando as Paulinas me entregaram o PDF para trabalhar e para traduzir, ele vinha acompanhado de um curioso comentário, que diziam-me que esta era a mais radical das obras de Alick. E eu, enfim, inicialmente, como penso que todos vós, se calhar terei interpretado essa radicalidade num sentido demasiadamente moderno, mas na verdade a radicalidade depois revelou-se uma radicalidade etimológica, verdadeiramente, não é? Porque, efetivamente, neste livro aquilo que Monsenhor Alick procura fazer é uma espécie de não um regresso nostálgico, mas uma espécie de uma reconstrução de um percurso da raiz do cristianismo. E era esta a primeira ideia que eu aqui queria transmitir. Pelo menos foi assim estas ideias que me ocorreram no momento em que lia. Alick, como penso que, ou pelo menos espero que tenha ficado patente na tradução, escreve com uma elegância que, em vez de ser um puro formalismo espúrio, é sinal de uma paixão extraordinariamente reveladora pela palavra. As referências bibliográficas, as constantes remissões e citações, a intertextualidade, patente ou latente, são formas de nos recordar a antiquíssima tradição verbal que nos nutre e em que reencontramos um sentido de comunhão, não é? De acordo com a tradição judaica, o nome de Deus é indizível, mas o verbo fez-se carne e, na extraordinária expressão joanina, ele montou a tenda entre nós. Portanto, que linguagem é que pode traduzir esta experiência? No fundo, depois aquilo com que eu me deparei foi o facto de eu estar a traduzir um livro que fala da tradução, na verdade. Não da tradução enquanto atividade filológica, mas da tradução, da adequação da linguagem a uma experiência. Este livro fala de uma espécie de uma viagem, de uma peregrinação, de um acompanhamento de palavras antiquíssimas, que nos surgem a todo momento, não é? Oikumene, graça, compaixão, religio, etc., muitas outras, que o cristianismo não inventou, que
mas preencheu de novos significados para que aquele mundo pudesse interpretar uma nova experiência, uma experiência radicalmente nova. Primeira ideia, então, é esta: a linguagem como instrumento de encontro e de comunhão. Alick, como aliás ele refere em determinado momento do livro, Alick é filho de um professor de literatura, não é? E como penso que todos saberão. E aliás, ele diz que, frequentemente ele diz que se converteu e que a sua experiência de fé foi mais iluminada pelos livros de Dostoiévski do que propriamente pelo catecismo. E foi nos recessos de textos literários que ele foi surpreendido pelo mistério da fé. Foi lá que ele se encontrou, descobrindo uma reflexão coletiva e pessoal sobre a experiência humana. O cristianismo contemporâneo, então, mais do que a soberba de um pretenso monopólio, deve partilhar, deve fundar tendas abertas cujas portas permitam ler o milagre humano em todas as suas luzes e sombras. Esta obra trata da palavra, mas também das palavras que no tempo a foram dizendo e do modo como esse tesouro verbal, esse verdadeiro tesouro verbal, nos pode salvar. Esta é a segunda ideia, o cristianismo como uma nova hermenêutica. O cristianismo como uma nova hermenêutica. Diz ele em determinado momento, a literatura oferece possibilidade de comungar da experiência dos outros. Muito mais do que a ciência, ela conduziu-me ao caminho da busca incessante pela verdade. O caminho, a verdade, só falta aqui acrescentar a vida que Cristo também disse ser. E é exatamente por causa disso, então, que ele apresenta aqui uma nova, e bastante criativa, aliás, etimologia da palavra religio, não é? Uma comunidade, o cristianismo enquanto comunidade de interpretação dos sinais dos tempos. Uma visão verdadeiramente profética, penso eu, do papel do cristianismo nesta tarde que se aproxima. Esta busca incessante é caminho, é inquietação, é êxodo, também pode ser sínodo, e dado que somos seres no tempo, as aproximações serão sempre precárias e provisórias, não é? O caminho é abdicação, é renúncia de certezas, muitas vezes, é abandono, é outra palavra que o cristianismo também não inventou, mas aproveitou, é kenosis. O cristianismo desta tarde, então, será kenótico. Passará pela renúncia à pretensão de que uma forma eclesial esgota completamente o mistério da fé. É necessário que o cristianismo, e aqui penso, pelo menos foi assim que eu interpretei, aqui é que reside a radicalidade desta obra, é necessário que o cristianismo abdique de si, que se autotranscenda, como ele em determinado momento diz. Não devemos confundir a fé, aquilo que ele muitas vezes chama de faith, com as suas expressões históricas, aquilo que ele chama as beliefs. Sempre contextuais, necessariamente frágeis e parcelares. Quarta ideia, o desafio para um terceiro ecumenismo. Há determinadas figuras que vão aparecendo e desaparecendo ao longo do texto de Alick, uma delas, são várias, mas há uma que surge frequentemente, que é Paulo. Paulo abriu o cristianismo a um ambiente social, político, estético, ético, etc., que não era o seu. E essa exposição, longe de o desvirtuar, essa ousadia, obrigou-o a assumir-se. Mais tarde, muito mais tarde, em contexto completamente diverso, os místicos espanhóis, que também surgem frequentemente ao longo do texto, Teresa d'Ávila, Inácio de Loyola, João da Cruz, num momento determinante da avaliação, foram capazes de arriscar também novas formas de cristianismo, não temendo e não confundindo essas formas com o conteúdo. O desafio da tarde é o de um novo ecumenismo, já não ao encontro de diferentes expressões da fé cristã, também não exclusivamente com as fés não cristãs, mas ao encontro de um mundo secular que, ironicamente, é filho do próprio cristianismo. Tal imagem do copo que transborda, não é? Que transcende, que se transcende, sem necessidade permanente de reivindicar o seu conteúdo. Este penso que é o grande desafio pastoral desta tarde do cristianismo. Quinta ideia, quinta e última, calmo já, aquela epígrafe que aparece, uma citação de Isaías, aquela metáfora do rio que corre ao longo de todo o livro, que aparece e desaparece, mas que é uma imagem extraordinariamente rica e indelével, parece-me. Essa epígrafe é extraordinariamente rica pelo facto de apresentar uma ideia de fluxo, de curso, que não é domesticável, não é reivindicável,
e pelo facto de nunca termos uma visão do todo do rio, não é? Vemos apenas o seu curso naquele local em que circunstancialmente estivermos, mas não devemos deduzir, por isso mesmo, que todo o curso do rio é exatamente como vemos ali. Essa consciência do rio... Deixámos-te Ó ouvir. Paulo, o microfone está interrompido, desculpa. Obrigado. Já me ouvem? Já, podes continuar, obrigado. Peço desculpa. Então, dizia eu que aquela consciência do rio da fé e das palavras que a dizem, não é? Essa consciência leva-nos a perceber que algumas coisas que julgávamos muito antigas são, afinal, à escala da história da Igreja, são, afinal, invenções de ontem ou de anteontem. E que coisas que parecem novidades, perigosíssimas novidades, na verdade são formas tradicionais de uma sabedoria extraordinariamente antiga. Só num caminho renovado e comum, a ser feito plenamente e sem medo, é que esta Assembleia dos Batizados voltará ou poderá voltar a ser um lugar aberto ao mistério. É um livro extraordinário, é um livro extraordinariamente bem escrito e a cuja qualidade filológica, vocabulário, etc., eu espero que o meu trabalho tenha feito justiça. Agradeço muito a vossa atenção e peço desculpa se ultrapassei os 5 minutos, quase certeza que devo ter ultrapassado. Peço desculpa por isso. Não ultrapassou e agradeço toda essa intervenção. Eu agora pedia a Rosário, creio que está cá, Rosário, para... está Rosário Belmar da Costa. Estou, não sei se... Eu estou a ver o Padre Janela. Ó Rosário, a Rosário teve também uma leitura, mas uma leitura que depois foi debatida em grupo. É uma experiência que também gostaria de ver aqui testemunhada, mas tem agora toda a liberdade de fazer a sua apreciação pessoal e depois também do que foi a experiência de fazer em grupo o debate deste livro. Boa noite a todos. Eu fiz exatamente este debate do livro, foi feito com orientação do professor Paulo Ramos, que acabou de falar, e como vêem, é fabuloso, pronto, o livro é fabuloso e ele é fabuloso também, ajudou-nos imenso, ou pelo menos a mim ajudou-me imenso, tentar tirar do livro todo um bom bocado do partido que ele tem, porque é um livro muito difícil. A Arte do Cristianismo, para mim, é um livro muito difícil, é fabuloso, mas é difícil porque, pronto, eu sou uma pessoa normal, penso, eu não sou filósofa, não sou teóloga, não sou muito culta, portanto isto fica difícil a pessoa falar e ler um livro como este, mas o livro faz um diagnóstico profundo da situação atual da Igreja, da relação dos católicos com ela, e apresenta também algumas propostas de solução. E nesse caminho que apresenta, dá nomes e explicações, o livro, para o que vemos e sentimos, acima de tudo. Eu acho que este livro exprimiu coisas que estavam cá dentro de mim, que eu nem sequer conseguia dizê-las, mas que nos obrigam a reflexões próprias muito exigentes. E aqui, por exemplo, chamou muita atenção aquilo a que nós chamamos fé, e onde, aliás, o Paulo Ramos já também referiu isso, o que o autor diz é que aquilo que interessa é o modo como acreditamos, e não tanto aquilo em que acreditamos. E isto faz toda a diferença para o conceito de fé e aquilo que a gente chama fé. E outra coisa também que ele acaba por realçar montes de vezes é a necessidade absoluta
da autotranscendência do cristianismo, para podermos avançar. Eu, de qualquer forma, eu disse ao Padre Janela, quando me convidou, que achava que não era de todo a pessoa indicada, não... Sou uma pessoa muito normal, muito básica, portanto não vejo o que é que posso adiantar para uma assembleia de pessoas assim. Mas, pronto, aceitei o convite e resolvi, preparei-me um pouco e escrevi, até porque senão era impossível falar. Uma coisa relativa, portanto, escolhi que era uma proposta do Padre Janela, escolhi 2 capítulos do livro, foram os 15º e o 16º, porque estes capítulos dão uma espécie de resposta a então que fazer como igreja. Eu estou a simplificar o que não merece ser simplificado. Mas pronto, é impossível também em 5 minutos fazer qualquer coisa que não seja isso, mas portanto isto não merece ser simplificado da forma que eu faço, mas tenho de o fazer. O capítulo 15º chama-se A Comunidade do Caminho, e para percorrer esse caminho o Padre Lalique apresenta 4 conceitos de igreja, precisam de ser teologicamente pensados e postos em prática passo a passo. O conceito de igreja como povo de Deus que percorre a história, uma igreja em movimento e em constante mudança. Tanto a forma institucional da igreja como o seu conhecimento teológico evolui no curso da história. Ao longo do tempo, a igreja esteve a caminho e não fixa num destino. Este é um primeiro conceito de igreja que ele apresenta, o conceito de igreja como povo de Deus que percorre a história. O segundo conceito é o de igreja enquanto escola de vida e de sabedoria. É tempo de renovar a cultura do diálogo com Deus e entre os cristãos, ligando a teologia à espiritualidade e a educação religiosa ao cultivo da vida espiritual. O Padre Lalique acredita que o principal objeto de estudo e oração hoje não pode deixar de estar ligado às 3 virtudes teologais da fé, esperança e amor, distinguindo fé de crença, esperança de otimismo e amor de mera emoção. O terceiro conceito de igreja será o da igreja enquanto hospital de campanha. A igreja tem de ir ao encontro de lugares onde as pessoas estão física, social, psicológica e espiritualmente feridas. Como hospital, a igreja deve ter diante dos olhos não só o sofrimento dos indivíduos, como também os males coletivos das sociedades e civilizações de hoje. O quarto conceito, portanto, passamos do povo de Deus que percorre a história, da igreja enquanto escola de vida. O terceiro conceito é o da igreja enquanto hospital. O quarto conceito está intimamente ligado ao da escola e do hospital. A igreja tem necessidade de criar centros espirituais de adoração e contemplação e também de encontro e discussão, onde possam ser partilhadas experiências de fé. Não se trata dos cristãos se isolarem como nos antigos mosteiros. Os cristãos não podem nem devem tornar-se numa seita, mas a igreja precisa de oásis de espiritualidade e de quem dedica a sua vida aos seus cuidados. Os discípulos de Jesus, antes de serem chamados de cristãos, eram conhecidos como os do caminho. A igreja deve voltar a ser comunidade a caminho, construindo também vivos centros espirituais, centros onde seja possível extrair coragem e inspiração para a jornada que continua. O capítulo 16 chama-se Uma Comunidade de Escuta e Compreensão. Para a igreja ir além dos seus limites e servir a todos, então o seu ministério deve estar vinculado ao respeito pela alteralidade e liberdade daqueles a quem se dirige. Não pode colonizar. Deve confiar no poder de Deus, levando a sério o facto do Espírito operar bem para além dos limites visíveis da igreja. Qual é a tarefa para esta tarde? A tarde da vida de cada um, a tarde da história humana, a tarde do cristianismo, a tarde da história da fé. A tarde que se segue à hora em que as trevas cobriram toda a terra na crucificação de Cristo. Temos de transitar do egocentrismo do pequeno eu para uma nova identidade, para um novo eu mais profundo, mas também mais amplo. Mudança de foco do ego para o eu. Na medida em que trazemos o centro de gravidade das nossas vidas para esse centro interior,
encontramos a Deus de uma maneira nova e mais plena, assim como as outras pessoas e toda a criação. Deus, enquanto fundamento da realidade, é Deus em todas as coisas. A verdadeira reforma que a Igreja precisa tem de assumir a forma de seguir a Cristo, buscar Jesus ressuscitado sempre de novo. Buscar o Cristo universal é a tarefa e o sinal dos nossos tempos. E pronto, eu esgotava aqui, eu não consigo falar mais nem melhor deste livro e do que ele nos traz. Eu insisto que ele deve estar à cabeceira de cada um de nós e devemos deixar-nos interpelar-nos por ele e deixar que nos ajude na nossa transcendência. Pronto, Muito boa noite, obrigado. obrigada. Muito obrigado, Rosário, muito obrigado, até por ter escolhido 2 capítulos que mostram que não se trata de um teólogo fechado numa redoma, mas de alguém que tem uma prática pastoral significativa. Ele foi ordenado padre na Igreja do Silêncio, mas tem a sua atividade profissional de terapeuta, de psicoterapeuta, e é o capelão da Universidade de Praga, capelão. E isso mostra como, de facto, é um homem que tem uma experiência pastoral grande. E agora, agradecendo a Rosário, passava ao Jorge Wemmens. Muito boa noite. Boa noite a todos. Estou impressionado por estarmos aqui mais de 150 pessoas, tentando não ultrapassar os meus 5 minutos. Agradeço terem vindo, agradeço também o convite do Padre Zanelli. Tenho aqui alguma dificuldade de falar depois de palavras tão saborosas e tão excelentes que os meus 2 antecessores nos trouxeram. Eu acho que este livro é muito marcante. É um livro, como já disseram, muito radical, muito marcante, e é absolutamente interminável o que sobre ele poderíamos dizer e conversar. Sobretudo no meu caso, em que durante alguns meses o fui lendo em conjunto com outros cristãos, e a propósito do que lemos, íamos trocando, partilhando as nossas interrogações, as nossas dúvidas e as nossas esperanças. Eu diria, assim, um caráter mais geral, eu diria que aquilo que mais me tocou é a confiança, a esperança e a serenidade do autor perante o meio-dia terrível que ele descreve, em que coloca a nossa Igreja atual. Ou seja, partindo da sua experiência enquanto padre, crente, da sua vasta cultura e depois das várias ciências que domina, desde a história, a teologia, a sociologia das religiões, ao mundo da psicologia, da psiquiatria, da filosofia, recorrendo a estas ciências que ele utiliza com grande elevação e com fina análise, o Padre Ali que conclui sempre que esta forma de ser igreja está desajustada, que não nos serve para a missão que Jesus nos confiou, que, no fundo, esta forma de igreja já não nos ajuda a anunciar o Deus da misericórdia. Uma e outra vez, por diversos caminhos, servindo-se, portanto, da análise de várias áreas do conhecimento, o autor chega sempre à mesma conclusão. Mas, perante esta catástrofe de perceber que o atual modo de sermos igreja não serve, o Padre Ali não desespera nem desiste. Pelo contrário, embora não consiga desenhar completamente, nem com total clareza, um futuro para a igreja, ele confia que, com a ajuda do Espírito, seremos capazes de reformar profundamente esta igreja. Esta confiança no futuro de quem, reparem, de quem acha que a igreja está a viver o maior terremoto desde Lutero, que ele não diz menos que isto. E, portanto, apesar de tudo, esta confiança que ele tem é, para nós, acho eu, um enorme estímulo e alimenta a nossa fraca esperança numa igreja renovada,
de que tanto precisamos. Portanto, este primeiro, globalmente, foi algo que me comoveu profundamente. Pois, se tivesse que escolher um aspecto particular deste livro, que é uma escolha sempre muito difícil, porque o livro é muito rico e nos apetece reter todos os seus diferentes aspectos, eu, em todo caso, talvez escolhesse aquele diálogo com o ateísmo que o autor desenvolve no capítulo 14. Porquê? Talvez por ser o momento, o capítulo mais autobiográfico, o mais pessoal, aquele em que o autor nos fala sobre o seu caminho de fé, sobre o seu diálogo interior com as diferentes correntes teológicas, a sua rejeição de todo o discurso construído a partir de um pretenso conhecimento objetivo de Deus. Ele repete várias vezes isto, repete que para ele, enfim, ele, ao longo da sua caminhada de fé, deitou fora toda a teologia que, de algum modo, falava sobre Deus como possuindo Deus, como podendo ter um conhecimento objetivo de Deus. E nós também, frequentemente, sentimos que a nossa igreja, nós próprios, a nossa igreja, em particular a sua hierarquia, fala, intervém, pronuncia-se frequentemente como se fosse dona de Deus. E é ali que convida-nos a outra postura, a outro modo de vivermos a nossa fé. Convida-nos, primeiro, a sermos humildes, a reconhecer que tudo quanto nós possamos, quer individualmente, quer enquanto igreja, tudo quanto nós possamos dizer sobre Deus, é sempre algo imperfeito, inacabado, provavelmente errado, pois Deus é o absoluto, é absolutamente indizível. E, portanto, neste confronto com o ateísmo, há ali que despe-se de uma, digamos, de uma verdade violenta e procura, dentro de si, dentro do seu trajeto, trazer a fé ao confronto com o ateísmo. O ateísmo é que ele também escolhe, porque ele não se interessa nada em dialogar, digamos, parece, com aquilo que ele diz ser o agnosticismo friamente indiferente, portanto, aqueles que nem sequer consideram a questão do sentido da vida, que dizem que não estão por aí, nem com aquele ateísmo militante que anda a perseguir imagens de Deus que nós próprios católicos há muito repudiamos. Há ali que diz, no fundo, que aprendeu a entender a fé e a dúvida como duas irmãs que precisam uma da outra. E que na sua dualic, na sua total incapacidade de demonstrar positivamente que Deus existe, ele não desiste, porém, de afirmar o seu desejo profundo, do seu coração, que vai no sentido que Deus seja, que Deus exista. Não, portanto, como uma declinação positiva, como um conhecimento científico, mas como algo fundado no seu profundo desejo de que Deus existe. É assim que percebemos que ele depois vem a escrever que o ingrediente essencial da fé é a espiritualidade. E que reconheça, ele diz concretamente que também nós cristãos não sabemos, não temos evidências de que Deus é. Nem sabemos o que no caso de Deus significa ser. E, portanto, o desafio que temos diante de nós, individualmente e como igreja, é o de confiar na palavra de Jesus, no seu poder para nos ajudar a desconstruir todas as falsas imagens de Deus que vamos construindo e, de certa forma, manter aberta uma janela de esperança que fortaleça as nossas vidas e as de outros que connosco vivam e as enriqueça. E agora cito, as enriqueça com beleza, alegria, liberdade e profundidade. Ora, aí está o que o nosso autor, o padre Thomas Alick, encontrou ao deixar-se interpelar pelo ateísmo autocrítico e não dogmático que ele diz que também existe no seu próprio interior. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Agora,
passávamos à Irmã Julieta. São tantos que eu não sei onde é que está a Irmã Julieta. Já cá está? Irmã Julieta. Não se faz ouvir? Pois, Então eu pedi. Estou, já cá estou. Viva! Muito boa noite. Viva, muito Boa tarde, obrigado. boa noite. Eu, perante isto, eu tenho que mais de fazer uma confissão. É que eu não li, letra a letra, o livro A Tarde do Cristianismo. Não tive hipótese. Vou cingir-me, digamos, à sugestão que o padre Janela me deu, que eu agradeço o convite, mas não sei se serei a pessoa a trazer alguma coisa acerca do livro. O livro, que é o terceiro capítulo, que é sobre a teologia que assenta na kairologia. É de facto uma palavra que não é nada frequente nós ouvir. O kairos já ouvimos mais, mas eu, antes de entrar no sentido que o livro traz sobre este tipo de teologia, eu começo por dizer... Não se está a ouvir. A comunicação está a ser difícil. É problemas de ligação da Irmã Julieta. Irmã Julieta, eu não sei se nos está a ouvir, mas está com problemas na rede e nós... agora sim, agora parece que a imagem voltou, que estava congelada. Irmã Julieta, pode continuar. Não está a ser possível. Padre Janela, eu sugiro que passemos a outro cliente e depois podemos... Passávamos ao padre Adelina Ascenso, a quem eu agradeço. Antes de entrar no sentido de uma teologia, eu digo, não se ouve o que eu digo? Não, está-se a ouvir mal, está ouvir. muito interrompido. Está com muitos cortes. Irmã Julieta, vamos sugerir o seguinte, vamos passar a outro interveniente e depois voltamos assim. Ok? Obrigado. Então, ia pedir ao padre Adelina Ascenso, que muito gentilmente acedeu também a estar connosco. Então, boa noite uma vez mais e muito obrigado, Padre Janela, pelo convite para participar nesta sessão. Um livro que trata das mudanças da fé nas vidas humanas e na história, escreve Halik logo no primeiro capítulo. O livro tem muitas chaves de leitura, como já foi dito, muitas intuições importantes, mas eu gostaria de realçar apenas 3. Dinamismo da fé, busca de um Deus possível e abertura ecuménica. E peço desde já desculpa por não me limitar ao capítulo 9. Dinamismo da fé. A fé faz parte do título 4 dos 16 capítulos e começa com 2 características muito significativas. Uma fé em movimento e a fé como experiência de mistério, conduzindo-nos ao longo de um vasto itinerário até à espiritualidade como paixão da fé e a fé dos não crentes e uma janela de esperança. E eu gostaria de sublinhar espiritualidade e fé dos não crentes. Mas é claro que a fé é como que um fio de lume que atravessa todas as páginas. Para Halik, a fé cristã é uma jornada de confiança e coragem, de amor e fidelidade, é um movimento em direção a um futuro que Cristo inaugurou e para o qual nos convida. Página 18. Aqui está a palavra-chave, quanto a mim, movimento. Palavra diretamente associada à confiança.
palavra que também já foi aqui referida. Um movimento cuja meta é escatológica e que parte da própria existência, pois a dimensão existencial da fé, o ato de fé encarnado na prática de uma vida, tem precedência em vários aspectos sobre o seu conteúdo e sobre as dimensões cognitivas, afirma ele. A fé como movimento associado à confiança envolvente, tendo a vida concreta como ponto de partida. Uma fé madura, mas humilde, diz Halík no capítulo 16. Busca de um Deus possível. Halík escreve no prefácio que a busca por Deus em todas as coisas e em todas as situações históricas liberta a nossa vida de um egocentrismo monológico e transforma em abertura dialética. Ele vê aqui uma esperança. Esta esperança também eu gostaria de reforçar, apelando à imagem do Deus possível, apresentado pelo filósofo irlandês Richard Kearney e referido por Halík. O tal anateísmo, isto é, crer de uma maneira nova e mais profunda, depois de a fé ter passado pelo fogo purificador da crítica filosófica. Diz Halík na página 116. O Deus da possibilidade, sempre presente e criador, mas nem sempre perceptível, sempre esquivo, como que ausência escaldante. E isso exige um diálogo sem reservas com os membros de outras religiões, mas também com os knowns, com a cultura e com os agnósticos ou ateus. Com os que estão nas margens e no limite, pois eles mais facilmente verão para dentro e para fora. E, finalmente, abertura ecuménica. Existirá algo no nosso mundo globalmente conectado que possa criar uma cultura de proximidade e de reciprocidade segura? Halík responde a esta sua própria pergunta propondo um cristianismo kenótico, livre de quaisquer pretensões de poder e liberto da estreiteza clerical. Um cristianismo ecuménico, aberto e pronto para servir a todos os necessitados. Este é, quanto a mim, um desafio enorme. Descobrir Cristo na Galileia dos gentios, no mundo dos knowns. Página 298. Uma oikumene, um espaço habitável, um lar, na linha da encíclica do Papa Francisco Fratelli Tutti. A autotranscendência do cristianismo, como ele a denomina, urge uma nova visão. Nos documentos eclesiásticos das últimas décadas, lemos muitos apelos a uma civilização do amor e a uma nova cultura política. A tarefa da tarde do cristianismo é traduzir essas palavras em atos, em exemplos práticos, sublinha Halík. Atrevo-me a acrescentar que eu entendo esta autotranscendência do cristianismo na linha do terreno pré-religioso da humanidade. O ponto de partida terá de ser antropológico, aquele terreno onde o ser humano se depara com elementos que fazem parte da massa de que somos todos feitos e que nos levam muitas vezes a interrogarmos-nos sobre o sentido da existência, a sede de um afago de amor genuíno, o calafrio de uma traição ou a escuridão do sofrimento de um inocente. É preciso ir mais além do tal átrio dos gentios, parafraseando Halík. É preciso abrir mais portas para que os buscadores constituídos por minorias culturais e aqueles que se sentem exilados da Igreja possam ter um lugar e possam experimentar o encontro genuíno numa comunidade que acolhe e não condena, que dialoga e acompanha. Muito obrigado. Eu é que agradeço
a todos os que intervieram nesta primeira parte. O livro tem um aspecto curioso. A Bíblia, que é uma biblioteca, 73 livros, durante o primeiro milénio e praticamente até o segundo século do segundo milénio, tinha os livros e o título dos livros. Depois não tinha, digamos assim, uma divisão em capítulos e cada capítulo não tinha os versículos que nos permitem hoje, de facto, identificar facilmente João 13, 14. Ora bem, este livro tem essa particularidade, o que nos obriga, de facto, a um trabalho exigente na leitura e no tomar as notas. É que, de facto, tem todos estes capítulos, tem o título, mas depois o interior do capítulo não tem nenhuma referência, senão uma divisão gráfica. Ora bem, isto faz-me lembrar como, de facto, digamos assim, este pormenor tipográfico, digamos, obrigou-me, de facto, a uma leitura muito, muito exigente. Eu tenho ouvido vários comentários acerca do livro. E ainda hoje, alguém que eu estimo muito e que conhece pessoalmente Alick e que esteve em convívio com colegas checos da sua atividade profissional, e ele dizia-me, sabe, os capítulos são como que ensaios, e a pedir um desenvolvimento maior. É verdade, mas isto é estimulante, porque nos obriga, de facto, na riqueza dos conteúdos e na diversidade dos conteúdos, obriga-nos a um trabalho pessoal, não temos a papinha feita. E é por isso que ler este livro e debatê-lo em grupo é enriquecedor. Agora, voltava à Irmã Julieta, não sei se já temos mais condições técnicas para ouvi-la sobre a cairologia, porque é também uma palavra que para muitos de nós é inédita. Eu não percebo porque normalmente nas reuniões que tenho online sou ouvida. Portanto, mas pronto, eu vou dizer que, eu comecei por dizer que eu não li o livro de fio a pavio, não tive essa possibilidade. Eu vou limitar, portanto, limitei-me ao capítulo 3 e que fala da teologia, da cardiologia, e depois para onde é que ele me levou. Ora bem, antes de mais, levou-me para pensar que o cristianismo, antes de ser considerado religião, era uma nova forma de vida para quem aderia ao movimento suscitado por Jesus de Nazaré, que é Deus encarnado, crucificado, ressuscitado. Os discípulos, as discípulas, adotaram a arte de viver do Mestre e continuavam a sentir a sua presença nos caminhos da vida. Ora, aqui é que, digamos, assenta a cardiologia. A teologia cristã assenta na encarnação e na ressurreição. Trata-se de um tempo oportuno, de um momento exato, da chegada do Verbo de Deus Criador, que veio habitar entre nós, que veio ser, que nós vimos a sua luz, vimos a sua tenda montada entre nós. Nesse momento, nesse kairos, nessa hora específica, e depois da sua morte. Também é no preciso momento de uma mulher que chora o desaparecimento do corpo do seu amado, Madalena, que viu que a morte não lhe tinha roubado, mas, pelo contrário, ele tinha vencido a morte, era o vivente para todo sempre.
nesse preciso momento, nesse kairos, a sua tristeza foi transformada em alegria. Assim como a chegada, como a encarnação, veio trazer para nós a luz, neste momento da ressurreição, veio transformar a tristeza em alegria. A teologia cristã é o dos meandros da vida em que o ser humano se move. E Tomás Alique fala muito precisamente dos sinais dos tempos, do estar, e para estarmos bem atentos aos sinais. E eu vejo que é isto mesmo que nos mostra o caminho de Jerusalém para Emaús, percorrido por aqueles dois desiludidos, frustrados, abatidos pelos acontecimentos vividos. Eles desabafando com um desconhecido que lhes interpretou o passado que eles conheciam, o passado que os podia fazer compreender os acontecimentos do presente, do agora deles, assim como do agora do nosso agora. E que esses acontecimentos do passado só podiam ter a evolução, a transformação que estavam eles a viver. E esses discípulos que não viveram durante a tarde, que gostaram do discurso sem entenderem muito bem, pediram ao desconhecido que ficasse com eles. E foi nesse acolhimento que acontece o kairos para aqueles dois discípulos. Abriram-se os olhos, reconheceram-no, deixam de o ver e tiveram a certeza que o Mestre não os tinha abandonado, que estava vivo. Curiosamente, a tarde do cristianismo, o tempo da transformação para estes discípulos era de facto o kairos da vinda do Mestre junto deles. A primeira vez que eu tive contacto apenas com a capa deste livro, o seu título transportou-me de imediato para a narrativa poética da criação. O início da ação é sempre à tarde. Deus disse, haja luz e houve luz. Viu que a luz era boa, separou a luz das trevas. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. E depois nós vemos isso sempre acontecer nos dias seguintes. Começavam sempre com a tarde. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Houve uma tarde, uma manhã, terceiro dia, até ao sexto dia. As transformações, como que os de Emaús experimentaram, começaram à tarde. E os transformou de tal maneira que eles deixaram o recato da sua casa e voltaram para Jerusalém. A meu ver, para mim, Tomás Alique foi muito feliz ao intitular este seu livro. Para mim, é a profecia de que estamos, no meio desta crise, no kairos das transformações da Igreja, que a tarde de Bergoglio é o ancião, a tarde de Bergoglio, Papa Francisco, começam a apontar o futuro do cristianismo com a sua teologia carológica, isto é, o discurso do nosso Deus revelado ao culto no cotidiano da vida complexa dos seres humanos. De nós depende apenas estarmos vigilantes para não deixar passar em vão esta hora, este kairos, este momento oportuno que nos é dado viver. Muito obrigado, irmã Julieta, muito obrigado. Passávamos então agora a uma segunda parte com as intervenções livres. E eu pedia
à Ana Loureiro o favor de moderar, deixando uns minutos no final para o Ambrósio fazer a síntese do encontro. Ok. Muito obrigada. Antes de mais, obrigada pelo convite, também aqui ao Padre Janela, por poder estar aqui nesta conversa conjunta. Está muita gente, vou tentar moderar aqui todas estas participações, que estou certa que serão muitas, depois até destes testemunhos que aqui também nos deixaram, que são certamente um desafio, não é? Quer para quem leu o livro, quer para quem não leu, não é? Antes de passar, e também até porque ainda não tenho aqui assim nenhuma mão levantada, eu gostava de deixar aqui também, muito brevemente, a minha impressão pessoal que a leitura do livro me deixou. Eu, de facto, e algumas destas ideias, pronto, acho que já passaram aqui até também por estes testemunhos que aqui nos foram dados. Eu senti o livro como um livro muito desafiante, e eu acho que é um grande desafio que coloca, quer para a Igreja no seu todo, quer para cada um de nós, não é? Para o todo e para o indivíduo. É um livro que nos responsabiliza como atores desta tarde do cristianismo. Mas, simultaneamente, eu senti que é um livro que também nos dá muita esperança e muita coragem para vivermos esta tarde como um princípio do dia seguinte e não como um fim do dia. Esta foi uma ideia que me ficou da leitura em conjunto que fiz também deste livro e, de facto, desafio toda a gente a fazer isto também. Eu acho que a leitura em conjunto de um livro como é este é muito enriquecedora. E deste ou de outros. Acho que o livro também nos lança o desafio de pensar de que a vivência da espiritualidade passa também por pensarmos em novos espaços, novas formas de vivência da fé e da espiritualidade. E acho que leituras em conjunto pode ser uma das formas de o fazer. E abriríamos então aqui agora o espaço para alguma intervenção, pode ser uma inquietação, um comentário, uma questão, um testemunho. Temos aqui já um pedido de intervenção de Francisco Ferreira. Pedimos que ligue então o seu microfone. Obrigada, já está, penso que já está. Penso que já me estão a ouvir. Sim, já. Muito boa noite a todos, muito obrigado a esta vasta Assembleia e queria, com a minha intervenção, desde já manifestar o déficit e o espírito que vem para ela, uma vez que ainda não li o livro. Obviamente que o irei fazer, mas o que me suscitou, sobretudo a minha presença nesta reunião, foi que ali se refere a Pierre Teilhard de Chardin. E a Brotéria tem feito um trabalho através, sobretudo, do Padre Vasco de Magalhães, um trabalho enorme na divulgação deste nome, do Padre Teilhard de Chardin. Queria também dizer aos presentes que também nós estamos a fazer um curso sobre Teilhard de Chardin, baseado num livro do Gérard Donadieu, que foi traduzido pelo nosso secretário, que é o António Paixão, que é Teilhard de Chardin, que visitava um cristianismo renascido para o terceiro milénio. Para aqueles que não conhecem Teilhard de Chardin, uma breve síntese para que fiquem pelo menos com uma imagem. Eu penso que Teilhard de Chardin teve, sobretudo através do Henrique de Lubac, uma importância muito grande no Concílio Vaticano II.
De facto, o caminho de espiritualidade do TEA associado a uma cristologia nova, penso que é uma lufada de ar fresco que tem que ser desenvolvida e que, ultimamente, através de Bento XVI e através do Papa Francisco, tem, de facto, dado corpo de uma forma mais intensiva à divulgação e à memória do Padre Teilhard de Chardin. Portanto, para aqueles que não conhecem, queria dizer que nós temos uma associação dos amigos do Padre Teilhard de Chardin em Portugal. Estamos a fazer um curso sobre este livro. A próxima intervenção, no dia 17 de maio, para quem quer estar presente, é feita pelo Padre Vasco de Magalhães. Ele está lá, mas eu não sei se é. Continua, Francisco Ferreira. Tem que abrir o microfone. Já ativaram o som, por isso não sei se posso continuar ao plano de janela. Não sei se me dá autorização para continuar. Sim, acho que fui eu sem querer, porque estava a querer silenciar outra pessoa que estávamos a ouvir um ruído de fundo. Peço desculpa. O padre Pierre Teilhard de Chardin nasceu em Auvergne, em França, no dia 1 de maio de 1881. Faleceu em Nova Iorque a 10 de abril de 1955, exatamente no dia de Páscoa, como ele tanto desejava. Francisco, eu vou-lhe pedir desculpa, eu vou ter que fazer o papel odioso de causa do tempo. O objetivo deste nosso encontro é verdadeiramente o livro de Tomás Halik, que eu pedi-lhe, é importante essa partilha que está a fazer e agradeço-a sinceramente, e é bom dar a conhecer essa iniciativa tão importante a tantos ouvintes, mas eu pedia que se cingisse à tarde do cristianismo, por favor, porque esse é que é o objetivo que convoca todas estas pessoas que aqui estão. Obrigado. Senhor, então irei resumir no seguinte, acho que daquilo que, portanto, percepcionei até o momento, acho que a Halik abre aqui um caminho de espiritualidade também novo, que pode ser um refrescamento muito importante para um novo cristianismo e para uma nova posição, portanto, da Igreja. Mas queria dizer que também já há umas décadas passadas, também Pierre Teilhard de Chardin traçou uma nova espiritualidade para um novo cristianismo e que penso que para todos aqueles que estão abertos a desafios seria importante, portanto, relembrar. Muito obrigado. Muito obrigada. Mais alguma intervenção? Temos aqui um pedido. Pedia António que pode ativar o seu som. Já está. Obrigada. Já está. Estou sim, a ouvir. Estamos a ouvi-lo. Muito obrigado. Não é que tenha alguma coisa importante para dizer e que tenham todos que ouvir, mas de qualquer forma queria, isso sim, primeiro que tudo agradecer ao Sr. Padre da Janela por ter tido esta magnífica ideia. Ontem mesmo aconteceu que eu tinha acabado de ler o livro, quando pela net recebi esta ideia desta convocatória, digamos assim, e lembrei-me bem do que foi o Sr. Padre Halik trazido pela mão do nosso cardeal, Tolentino, há uns anos na Culturgest. Foi aí que eu conheci. Depois devorei vários livros, tenho devorado vários livros. E em todos eles, mas especialmente neste, foi extraordinariamente cansativo. Eu de pensar já estou cansado, porque de facto é de uma exigência extraordinária. Agora, era com lápis, depois afiar o lápis outra vez, porque depois tinha que mudar o lápis, porque aquilo eram só anotações. Atenção, não esquecer, voltar. E no fundo, para eu dizer isto apenas, não, gostei imenso, estou com um peso enorme, mas ao mesmo tempo uma alegria intensa, por saber que muita coisa que eu não sabia, não pensava, não sentia, aconteceu pelas mãos deste senhor Halik, que é de facto profético neste sentido, permite-me dizê-lo.
E, portanto, aqueles que não o leram, eu digo, leiam, mas tenham consciência de que vai ser extraordinariamente difícil, mas apaixonante. Porque é de uma clareza ao mesmo tempo e de tal forma desafiante a um senhor que não tem 30 anos nem 40. Ter esta coragem, ter esta energia, ter esta convicção, que foi isso que me marcou. E eu quero aproveitar para dizer a outros como eu, normal, como uma senhora que estava há pouco a dizer, normalíssimo, com uma cultura razoável, mas apenas, que vale francamente a pena ler, com esta ideia de que é um momento em que eu digo, neste momento, António, faz um esforço porque estás a trabalhar a tua plenitude. Porque isto não é um livro qualquer, isto está a entrar cá lá para dentro. Vê lá se consegues reter aquilo que é de facto importante, e há tanta coisa importante. Portanto, eu é que não sou nada importante, mas queria deixar apenas este testemunho. Muito obrigado. Muito obrigada. Mais intervenções? Podem ser questões? Oh, Ana, eu pedia também para dizer uma coisa. Quando comecei a ler o livro é dedicado ao Papa Francisco. Uma das coisas que o livro me ajudou foi a tentar perceber onde é que o Papa Francisco quer chegar. E por isso a dedicatória é muito significativa. Já tenho lido vários livros sobre o Papa Francisco, em várias perspectivas, mas este mostrou-me aquilo que muitas vezes não entendia e que se calhar muitos outros não entendem, como eu, e realmente o livro ajudou-me a perceber onde é que o Papa Francisco quer chegar. E gostava de desenvolver essa ideia? Mais aqui um pedido de intervenção de Eugênio. Pode ligar o seu microfone, se faz favor. Boa noite a todas e a todos. Eugênio, boa noite. Boa noite. Eu não estava a pensar em intervir, mas agora a intervenção do Sr. Padre Janela motivou-me, porque eu a dizer alguma coisa ia nesta linha. Eu acompanho o pensamento do Padre Alique. Já agora quero agradecer às edições paulinas, porque têm tido assim a coragem de publicar os livros do Padre Alique. E através dessas publicações tenho acompanhado esse pensamento. E como já foi dito até pela intervenção anterior, pelo António, salvo erro, esta parece ser mais... O Dr. Jorge Mendes falou de radical. Suponho que radical no sentido de ir à raiz do pensamento profundo das questões que o Padre Ali coloca. E ela toca-nos mais fundo, porque é publicado este pensamento assim desta forma estruturada, porque estamos a viver este período muito concreto da Igreja, com um pontificado que é este. Mas se formos ver o pensamento teológico do Padre Alique, ele vai abordando sempre estas questões. Ele não faz uma teologia nova neste livro. Ele aprofunda. E esta referência que o Padre Janela faz, então fez-me dizer que se nós lermos a Evangelii Gaudium e a Fratelli Tutti, nós temos muito de outra forma, dito de uma forma mais, com certeza mais simples, para qualquer pessoa poder entender. Mas nós temos lá muitas das afirmações que o Padre Alique faz nesta tarde do cristianismo. Seria até um trabalho académico muito interessante para quem quisesse agarrar na academia fazer este estudo comparativo entre a teologia do Padre Alique e os ensinamentos pastorais do Papa Francisco.
aqui, a reação que o livro nos traz é porque ele cai neste momento, neste período da história da Igreja, que está com pontificado a tentar, na tarde, fazer acontecer um amanhecer da Igreja com este Papa. E, portanto, é isso que me suscita, para além de tudo o que já foi dito, e agradeço as contribuições que deram, também me ajudaram portanto, a aprofundar mais a leitura que tenho feito e também os apontamentos que tenho tirado do livro, e o trabalho que ainda não discuti, ainda não refleti em grupo, mas tenho feito outro trabalho que é de ir oferecendo aos amigos este livro, e faço esse trabalho. E alguns amigos não crentes que vou oferecendo também este livro. Obrigado. Muito obrigada. Temos aqui já mais um pedido de intervenção de António. Peço-lhe que ligue o seu microfone. Ana. Sim? Sim. Olá, boa noite. Portanto, a mim tenho uma questão a colocar à afirmação do seu padre Adelino Ascenso, que na sua interpretação referiu que o ponto de partida deve ser antropológico. E eu gostaria de aprofundar, se tiver a oportunidade de o fazer, este ponto da sua interpretação de Tomás Ali. Obrigada. Eu se calhar pedia então ao seu padre Adelino Ascenso se quer responder, desenvolver um pouco esta ideia. Muito obrigado pela pergunta. Tem a ver, portanto, quando eu me referia ao estrado identitário pré-religioso, era precisamente, portanto, esse estrado antropológico. Eu dizia que interpreto essa transcendência do cristianismo precisamente nessa dimensão. Isto é, nós devemos, talvez a Igreja deva, isto é como eu entendo a ideia do Ali, a Igreja deve desnudar-se e ir precisamente a esse estrado identitário antropológico antes da nomenclatura religiosa propriamente dita. Naturalmente, nós podemos dizer que tudo está interligado, e tudo está interligado, de facto. Mas eu apostaria muito, eu aposto muito, ou procuro apostar muito, nessa dimensão antropológica que está precisamente, repito, antes de qualquer nomenclatura religiosa. Portanto, são os sentimentos de traição, de amor, de sede de divino, etc. Portanto, é mais ou menos essa ideia. Não sei se consegui esclarecer. Eu achei curioso porque, de facto, há uma passagem do Laudato Si em que o Papa Francisco faz referência que o problema ecológico não se resolve se não se resolver a questão antropológica. E achei curioso estar a referir isso, porque eu creio que essa é uma questão em aberto, porque não há uma proposta para fora da Igreja muito clara daquilo que é o homem ou que deve ser o homem. E essa resposta tem que ser encontrada nos dois sentidos: a própria identidade da Igreja e o reconhecimento da centralidade de Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E é a partir daí que se pode configurar e projetar algo que interpele a dimensão mais periférica da Igreja, no seu interior e no seu exterior. Portanto, é uma tarefa que fica em aberto e que achei curioso estar realmente a referir, mas será uma das primeiras a ter em conta. Sem isso, será difícil encontrar uma plataforma de diálogo com qualquer periferia ou com qualquer
outra espiritualidade ecuménica. Obrigada. Eu penso que esta intervenção até tem, como não tenho aqui para já mais nenhum registro de pedido de intervenção, eu se pudesse... e de alguma forma acho que isto se liga com duas questões que aqui estão, que no fundo são a mesma, e que é um pedido para que o Padre Janela desenvolvesse um pouco a sua intervenção. É, no fundo, a pergunta onde é que o Papa Francisco quer chegar, não é? Que nos estava a referir há pouco. Bom, eu penso que neste momento é muito mais importante os participantes intervirem, porque de facto, quando fiz a afirmação de que me ajuda a conhecer melhor onde é que o Papa Francisco quer chegar, é neste sentido de uma igreja em saída, que é outra expressão que muitas vezes não tem, creio que, a real interpretação que o Papa lhe quer dar. Mas é este ecumenismo que já não se limita apenas a este diálogo entre cristãos, ou até mesmo este diálogo interreligioso, mas que atinge até, digamos assim, o ateísmo humanista, porque é uma das referências que Ali que faz e que o Jorge Bemba nos insinuou, mas que depois não desenvolveu. Isto levava-nos muito longe, mas a hora vai adiantada e eu não queria estar a ocupar o que outros têm o direito de intervir, reservando depois um final para o Juan poder também apresentar como que uma síntese. Certíssimo. Ora, pergunto então se há mais alguém que gostasse de intervir. Eu gostava de intervir muito rapidamente, não sei se é possível. Claro, claro. Boa noite a todos, muito obrigada ao Padre Janela por me ter convocado para esta reunião. Eu queria só fazer 2 breves apontamentos em relação à fé. Logo ao princípio, a Rosário Belmar, segundo eu percebi, pôs um bocadinho a alternativa se lhe interessa mais o modo como acreditamos ou o que acreditamos. Para mim, de acordo com a minha vivência da fé, eu não acredito num o quê, acredito num alguém, numa pessoa, no Deus vivo e uno e trino. Nós acreditamos num Deus que nos amou desde sempre. Para mim isto é muito, esta noção é muito fundante da maneira como eu vivo a fé. Depois ouvi falar assim ao longo das intervenções concretamente o ingrediente essencial da fé, a espiritualidade. Eu pessoalmente fujo um bocadinho deste termo da espiritualidade. Gosto mais de entender a fé como uma relação pessoal, minha mesmo, com o meu nome e pessoa tal como sou, do que como qualquer coisa ligada à espiritualidade, que penso que atualmente é um termo muito ambíguo, quer dizer, pode incluir muita coisa que até nem tem nada a ver com a relação com Deus, enfim, com outros modos de estar. E mais nada, era só isto. Eu não li o livro, tenho imensa pena, mas interesso-me bastante por estas coisas, gosto imenso de pensar sobre elas. Verónica, se me dá licença, Verónica, é um dos capítulos que vale a pena começar a ler, é o capítulo 13, a espiritualidade como paixão da fé. Aí muitas ideias são clarificadas. Recomendo-lhe vivamente a leitura do capítulo 13. Muito obrigada. Ali fala da espiritualidade, não de espiritualismos. Sim, exato, e não de espiritualidades, então. Muito obrigada.
Exatamente. É de facto um livro que não é preciso começar a ler no primeiro capítulo e ir até ao último, não é? Podemos escolher um título de um capítulo que nos desafie, efetivamente. E eu recordo-me quando fizemos a leitura em conjunto, esse foi precisamente um dos capítulos que, enfim, sobre o qual conversámos bastante. Rosário. Olha, sim, pronto, posso falar? Claro. Eu ia responder não, ia dizer à Verónica, aqui acho, pronto, que é mesmo importante ler, é muito importante ler o livro. Isto é, como aqui já foi, é extremamente difícil, é mesmo complicado, não é fácil. Não é fácil, mas é muito bom. A questão da fé, o padre ali que fala variedíssimas vezes desta forma de ver, em que ele distingue a fé enquanto, pronto, a fé enquanto, até usou os termos, até se podem usar os termos em inglês, o faith do belief, e a faith no sentido do como, belief no sentido da crença, e de facto aparece e pronto, e agora digo, Verónica, se quiser, pegue na página 16 do livro, e vem, e pronto, esta questão da fé e da espiritualidade é muito bem desenvolvida, é muito rico, mas não é que as coisas sejam antagónicas, mas são diferentes, e é muito mais rico viver como, do que em que é que acreditas, acredita-se em tanta coisa, não é isso que é importante, é a forma como nós acreditamos, porque de facto até nos permite a nossa autotranscendência. Isto é complicado, mas pronto, eu queria só dizer à Verónica, veja a página 16 do livro e comece por aí, vai ver. Não vai parar de ler durante uma série de tempo. É isto. Ok, obrigada. Eu asseguro também. Ora, Jorge Venantes. Sim, muito interessante o que a Verónica levanta. Eu acho que, de algum modo, tenho aprendido que tudo o que é profundo e desafiante contém algo de ambiguidade. É assim a vida. Quando nós nos começamos a aproximar daquilo que é a verdade, daquilo que é o que realmente importa, temos palavras e conceitos, enfim, procuramos dizer de formas que contêm, de facto, alguma ambiguidade. De facto, soube a citação, seguindo a pista que o Rosário deu, uma pequena citação do Alic a propósito da fé. Na página 18 ele diz assim, lapidarmente: a fé cristã não consiste primariamente numa veneração cultual da pessoa de Jesus, mas sim no caminho de seguir a Cristo. Ou seja, percebo perfeitamente o que a Verónica diz e que eu valorizo muito em mim, que é a minha relação pessoal com Jesus, sim, seguramente, mas no interior de uma metanoia constante, ou seja, no interior de um caminho em que eu reconheço que essa relação me fez melhor, enfim, graças a Deus, graças a Ele, sobretudo. Ou seja, numa permanente descoberta de mim próprio, do mundo, das coisas, dos outros. E, portanto, é uma relação que não é apenas repetitiva, é um caminho que tem uma memória. E, portanto, de alguma maneira, é isso que eu acho que anda próximo do que há ali que entendo como a espiritualidade. Não apenas nós percebermos que amamos e somos amados, mas que confiamos num mistério que nos ultrapassa. Portanto, nada disto não se pode provar, não é suscetível de ser um conhecimento. Nós somos portadores de uma longa memória de leitores da mesma palavra, somos esse rio de que o Paulo Ramos falava no início, nós banhamos nesse rio e percebemos que
digamos, aquilo que apreendemos na nossa relação pessoal com Jesus nos ultrapassa. E que tocamos um mistério que não está na nossa mão. E, portanto, nós, como igreja, confessamos esse mistério. Confessar um mistério não é dizer que sabemos, é dizer que não sabemos. E, portanto, acho que é um caminho espiritual. Apesar de ser, penso que também a Verónica tinha isso por trás do que dizia, apesar de ser um caminho que nos leva à conversão pessoal e coletiva, ou seja, que se traduz em atos, em caminho, em solidariedade, em construção do reino. Mas é caminhar sobre algo que nós não vemos, que nós não sabemos. E isso é uma confiança que só uma abertura ao espiritual nos pode dar. Não ao espiritualismo. Estou de acordo. Muito obrigado. Eu penso que se a Ana Loureiro talvez agora dar a palavra ao Juan Ambrósio, porque nos aproximamos. Exato, Dom era o que eu... Dom José Policarpo costumava dizer que a reunião tinha que terminar às 11 porque o Espírito Santo se ausentava, mas hoje o Espírito Santo vai continuar, mas nós é que nos temos que ausentar porque marcámos às 10h30. Claro, claro. Pois eu ia sugerir isso também, até porque não temos agora já mais registros de pedidos de intervenção. Muito obrigado, então. Confesso que no início desta jornada fiquei preocupado com a tarefa que me foi incumbida, que era fazer uma síntese. Fiquei logo preocupado, porque fazer uma síntese desta obra me parecia muito difícil, e mais preocupado ainda quando vi que estiveram online 170 pessoas. Foi o número que alcançamos. E estive aqui enquanto vos ouvia a ver o que é que eu vou dizer. De repente percebi que a tarefa que me pediram era impossível e, portanto, deixei de estar preocupado, porque o que é impossível de se fazer não nos deve causar grande preocupação. E, portanto, sem essa pressão, atrevo, no entanto, a partilhar convosco 3 ideias. 2 minhas e uma do Alic. E as 2 minhas são essa tentativa, apesar de tudo, louca, de tentar fazer o impossível, que é fazer uma pequenina síntese. Destaco esta ideia que penso que percorreu as variadíssimas intervenções, que é a de destacar a dimensão antropológica do cristianismo. E o Thomas Alick, julgo eu, nos seus vários livros, e claramente neste, denuncia isso, e outros autores têm-no feito. Às vezes o problema do cristianismo é estar demasiado centrado em coisas religiosas e demasiado desviado ou distraído das coisas antropológicas, ou seja, das coisas que mexem na vida das pessoas. O grande desafio é que o cristianismo seja, e eu vou dizê-lo deste modo, antropologicamente significativo. Mais do que religiosamente significativo. Ou seja, que traga sentido para o viver concreto das pessoas, que traga sentido para a história, nessa linha do cairológico, ou seja, que transforme a vida das pessoas, que transforme a história. E isso parece-me ser, de facto, um desafio muito, muito, muito importante, um cristianismo antropologicamente significativo, capaz de transformar a vida, capaz de transformar o mundo, a vida no mundo, à luz do que é a proposta do Evangelho. Esta seria a primeira nota. A segunda nota é um bocadinho na sequência deste desafio que foi aqui lançado e que vários dos intervenientes também tocaram, que é, afinal de contas, o que é que isto nos leva e o que é que isto tem a ver com a proposta que nos é feita neste pontificado, não é? A proposta do Papa Francisco. Confesso-vos que é algo que eu tenho pensado e ao que tenho dedicado algum tempo, e eu diria que vejo o pontificado do Papa Francisco e julgo que este livro do Thomas Alick e a sua obra também permitem e legitimam esta leitura que vou fazer. Vejo o pontificado do Papa Francisco assente num tripé. E o primeiro desses pés é a renovação e a transformação da Igreja. Ou seja, uma igreja renovada que depois se diz de muitas maneiras, uma igreja em saída, em direção às periferias, que não seja autorreferencial, que não seja clerical, ou seja, uma igreja que perceba claramente que a sua razão de ser não reside nela mesma,
ela existe para alguma coisa e não existe para si. E sempre que se enreda em si e à volta das suas organizações e à volta do seu prestígio, que porventura já não é o que era, ela perde-se no emaranhado de coisas que não são a sua razão de ser. A sua razão de ser é a transformação da vida e a transformação do mundo à luz do Evangelho. Portanto, ela tem que estar onde a vida pulsa, mesmo que pulse das maneiras ambíguas que o Jorge Ramos referiu. Mas é aí que ela tem que estar. Portanto, uma igreja renovada, capaz de transformar a vida, de transformar o mundo. E por isso uma igreja que aposta, e aí vem os dois tripés, numa causa comum. Uma igreja que aposta e que sabe que a sua razão de ser, a sua missão, aquilo que o seu Senhor lhe pede, é que ela contribua, se comprometa com uma causa comum. E o que é essa? Uma causa comum a crentes e não crentes, a cristãos e de outras tradições religiosas, ou seja, uma causa comum à humanidade. E qual é essa causa comum? Dila-ia de dois modos, que são os outros dois pés do tripé. O cuidado da casa comum, Laudato Si, o cuidado do humano comum, Fratelli Tutti. E esta é a grande missão, julgo eu, que Francisco nos está a propor neste momento. Uma igreja renovada, cuidando da casa comum, cuidando do humano comum, contribuindo para uma transformação da vida e uma transformação, de facto, do mundo. Julgo que é esse o desafio que está. E é muito interessante, e retomo e esta seria a última abordagem deste segundo ponto, é muito interessante que a proposta se esteja já a consubstanciar em duas dinâmicas que estão em cima da mesa, uma delas ainda a decorrer e que vai decorrer até 24, que é a sinodalidade, ou seja, envolver toda a comunidade crente nesta causa comum, que é cuidar da casa comum e do humano comum, e no que já foi anunciado para 25, é muito interessante que seja o Jubileu da Esperança, e essa nota da Esperança, o Jubileu de 25 já tem este título, Peregrinos da Esperança. Eu gosto de interpretar esse Jubileu da Esperança como um reset do pontificado de Francisco. Julgo eu, não sei se é correto ou não, de que Francisco faz com essa proposta ao reset, que depois julgo que outra fase se seguirá, mas depois de termos envolvido toda a comunidade crente nesta caminhada sinodal para repensar a Igreja de modo a que ela possa cuidar da casa comum e do humano comum, é agora a altura de sermos testemunhos desta esperança e avançar de novo. E a terceira nota, retomo do próprio Thomas Alick, e simplesmente o que vou fazer é ler um trecho do seu texto que acho que pode servir bem de conclusão. Aliás, ele já foi até aqui referido. Vou citar da página 291. Qual será o futuro do cristianismo? Interroga-se Alick. Se o mistério da encarnação prossegue na história do cristianismo, então devemos estar preparados para que Cristo continue a entrar criativamente no corpo da nossa história, em diferentes culturas, e a entrar muitas vezes com a mesma descrição e anonimato com que outrora entrou num estábulo em Belém. Se o drama da crucificação prossegue na história, devemos aprender a aceitar que muitas formas de cristianismo morrem dolorosamente e que essa morte inclui horas sombrias de abandono, até mesmo uma descida ao inferno. Se no meio das mudanças da história a nossa fé deve permanecer ainda uma fé cristã, então o sinal da sua identidade é kenosis, autoentrega, autotranscendência. Se o mistério da ressurreição prossegue na história, então devemos estar preparados para buscar Cristo não entre os mortos no túmulo vazio do passado, mas para descobrir a Galileia de hoje, a Galileia dos gentios, onde o encontraremos surpreendentemente transfigurado. Ele voltará a atravessar as portas fechadas do nosso medo, mostrará as suas feridas. Estou convencido de que esta Galileia de hoje é o mundo dos nomes, para lá dos limites visíveis da Igreja. Se a Igreja nasceu do Pentecostes e este evento prossegue na sua história,
então ela deve tentar falar de uma forma que possa ser compreendida por pessoas de diferentes culturas, povos e línguas. Deve aprender constantemente a compreender as culturas estrangeiras e as diversas línguas da fé. Deve ensinar as pessoas a entenderem. Trata-se de falar claramente, mas não de forma simplista. Acima de tudo, deve falar com credibilidade, coração a coração. Deve ser lugar de encontro e de diálogo, fonte de reconciliação e de paz. Muito obrigado. Bem-haja a vossa presença e eu convidava-vos a terminarmos identificando a nossa confiança. Ele fala da fé de Deus. É este Deus a quem dirigimos a oração que o Senhor nos entregou no dia do nosso batismo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Maria, Mãe da Igreja. Rogai por nós. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada.